Oi Bookcrushers, aqui é o Henry Beneto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante e hoje trago para vocês a vídeo opinião de um livro que eu tava com uma expectativa muito alta. Eu já sabia que ele não seria uma releitura de A Bela e a Fera, mesmo assim ele me surpreendeu muito positivamente e obviamente eu tinha que fazer o vídeo aqui para vocês, pois hoje eu vou apresentar o melhor e o pior de Fera da Bri Spangler, lançado por aqui pela editora seguinte. Ô meu amor, vamos mostrar cultura pra esse povo? Enfim, só pela quantidade de tags que eu coloquei no livro já devem estar imaginando que eu tenho muita coisa para falar sobre ele. Tenho mesmo, então espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, vamos começar contando um pouco sobre a história de Fera, da Bri Spangler, que vai contar a história do Dylan, que é esse rapaz de 15 anos que estuda em uma escola particular católica na cidade de Portland, se eu não me engano, e ele estuda nessa escola unicamente por conta da inteligência dele, porque é uma escola meio que elitista. A situação financeira da mãe dele não é exatamente das melhores, já que ela é mãe solteira e cuida dele sozinha desde que o pai dele faleceu de câncer quando ele era ainda muito pequeno. O Dylan, apesar de ser muito inteligente, ele tem muitos problemas com a aparência dele, porque ele é extremamente alto, ele é extremamente forte, ele tem muitos pelos, tanto no corpo quanto no rosto, e desde muito jovem ele se desenvolveu muito. Isso deixa ele extremamente frustrado, ele não sabe se isso é algo hormonal, se ele é portador de gigantismo. Na verdade, o Dylan tem até uma certa esperança dele ser um portador de gigantismo, porque assim explicaria o porquê dele se desenvolver tanto. Por conta disso, ele é muito, assim, perseguido nessa escola onde ele frequenta, e ele sempre deixou o cabelo grande para ocultar o rosto dele. Ele sempre andou de boné na escola para que as pessoas não implicassem tanto com ele, mesmo ele sendo o melhor amigo do cara mais popular da escola. Foca nessa amizade que um pouco mais ali eu vou falar para vocês sobre ela. Até que no primeiro dia desse novo ano dele na escola, a direção resolve que acessórios tipo boné e cabelos compridos para rapazes está permanentemente proibida. E isso acaba atingindo muito o Dylan, porque ele usava o cabelo grande e o acessório para se proteger do mundo. Então ele volta para casa meio que completamente transtornado. Ele lembra de uma bola de futebol americano que tinha esquecido no telhado. Ele vai lá e ele cai desse telhado. Acaba fraturando a perna esquerda. Só que quando ele está se consultando com o ortopedista dele, o médico percebe que o Dylan pode ou não ter pulado de propósito do telhado da casa dele. Ele pode ou não ter feito isso como uma resposta para a confusão que estava na cabeça dele por conta dessa proibição da escola e como isso ia atingir ele futuramente. Então o médico recomenda para a mãe do Dylan colocar ele no grupo do hospital para jovens que se machucam, provocam ferimentos deles mesmos como uma válvula de escape, e o Dylan não quer ir porque ele acredita que ele está muito bem psicologicamente. Mas aí a mãe dele fala para ele pelo menos ir em uma reunião. E ele vai. E nessa primeira reunião ele percebe que ele é o único garoto ali da turma. Ele não está se sentindo confortável nesse grupo. Até que entra a Jamie, que é uma garota muito alta e ela parece extremamente descolada e chama muita a atenção do Dylan logo que ela passa pela porta. Eles meio que formam um par ali nesse primeiro dia de reunião dele. E a gente percebe que o Dylan fica caidinho por ela assim, no estalar de dedos. E você vai ver que ele vai estar se apaixonando por ela cada vez que eles se encontram, cada vez que eles saem juntos. Só que chega um momento em que ele vai apresentar ela para o melhor amigo dele. E o melhor amigo dele percebe algo que o Dylan até o momento nunca tinha percebido. É que a Jamie é uma menina trans. Isso deixa o Dylan, que é conhecido na escola como Fera, completamente transtornado, porque, meu Deus, eu estou saindo com um garoto de saia. E é a partir desse ponto que a história vai se desenvolver de todos os dilemas do Dylan com relação a estar apaixonado pela Jamie, porque não tem como ele negar que está apaixonado pela Jamie, mas o que significa para ele estar apaixonado por uma garota como a Jamie. A partir dessa história que a Bri Spangler vai desenvolver, e eu vou dizer pra vocês, assim, como eu falei lá no Instagram, resumir esse livro aqui como uma montanha-russa emocional seria muito pouco porque de fato ele é. Bom, para começar a falar sobre os pontos positivos de Fera da Bri Spangler, eu acho que o ponto principal desse livro, que é justamente narrar a história de um garoto que ele precisa criar uma autoaceitação da sua própria imagem e ele tendo que lidar com sentimentos para aceitar a Jamie e como isso afeta o psicológico dele, e como ele não pode negar que ele está apaixonado pela Jamie mesmo ela sendo uma menina trans.
porque o Dylan não se aceita, em primeiro lugar. Então imagina o dilema de alguém que não se aceita tendo que aceitar o outro diferente também. E é muito engraçado que mesmo com algumas problemáticas que Dylan vai ter aqui, e em muitos momentos do livro ele vai ser um babaca por causa dos preconceitos dele, para um garoto de 15 anos, o protagonista consegue ser extremamente mais maduro do que muita gente que eu conheço com 28 ou até mais velha do que eu. E tem toda essa questão justamente dos personagens terem 15 anos, tanto o Dylan quanto a Jamie. E é engraçado assim, porque eu me conectei muito com os dois imediatamente. Quando os dois se conhecem, quando os dois começam a conversar, você percebe a química que há entre eles. E eu torcia por eles assim instantaneamente, tanto que os meus momentos favoritos eram quando os dois estavam juntos, só que eles precisam lidar com as próprias ideias. Assim como o Dylan não tinha perspectiva de um dia acabar saindo como menina trans, a Jamie também não tinha perspectivas de acabar saindo com um cara que é considerado feio. E às vezes os dois vão ser extremamente idiotas com relação a isso. O Dylan vai dizer coisas que vai magoar a Jamie, e a Jamie também vai dizer coisas que vai magoar o Dylan. Quando você gosta muito dos dois personagens, você quer falar assim, não façam isso, pelo amor de Deus, olha só a idiotice que vocês estão dizendo. Só que aí eu logo me tocava que eles eram adolescentes, que eles eram personagens de 15 anos, que apesar das situações da vida ter feito tanto ele quanto ela amadurecerem muito mais rápido, não significa que eles já são adultos. E daí eu me tocava disso e eu percebia que mesmo tendo esses tropeções no meio do caminho da relação de ambos, você percebe que os dois ainda são mais maduros do que muita gente, mesmo eles cometendo derrapes. Como eu disse, as partes que eles estão juntos eram as melhores partes para mim. É todo um contexto, todo um levantamento muito interessante que Fera traz, porque ao mesmo tempo que eles são julgados, eles também julgam, eles também erram, eles não são perfeitos. E isso é muito interessante de se acompanhar. Eu li 300 das quase 400 páginas em um dia, porque eu devorei o livro, mesmo que o começo dele não seja extremamente a coisa mais fácil do mundo, que é como eu vou comentar com vocês agora na parte dos piores. Enfim, me inserir no livro, nos primeiros capítulos dele, mais ou menos, foi um pouco difícil para mim, porque, como eu disse para vocês, o Dylan, ele é extremamente inteligente. Aquele tipo de criança superdotada. E ele, às vezes, tem uns insights na sala de aula, ou mesmo pensando no futuro dele, que, tipo, ele tá seguindo uma linha de raciocínio, e de repente ele pula para algo que parece que não tem correlação nenhuma. Ele vai continuando nesse salto até que ele volta pro que ele estava pensando antes e faz a correlação e você fala, agora eu entendi. E isso era um pouco mais constante nos primeiros capítulos. Isso foi um pouco difícil, sabe? Pra a gente se adaptar à visão de mundo dele e conseguir fazer com que a história fluísse. Mesmo assim, a narrativa super fluiu, sabe? Entretanto, meu maior problema com esse livro, como eu falei lá pro começo de vocês, foi a amizade dele que ele tem com o JP. Que é esse garoto que cresceu basicamente com ele, janta na casa dele, joga com ele. Dylan acredita de verdade nessa amizade, até que a gente vai vendo algo, a gente vai vendo coisas que percebe que o JP usa o Dylan pra caramba. Usa a sua altura, usa a sua força. O JB acaba que usa ele como um bully. Só que ele meio que enrola o Dylan pra ele não perceber o que tá acontecendo e fala, se você fizer isso, se você ameaçar tal cara, eu te dou um controle. E a gente percebe como ele tá sendo usado, só que ele em si não percebe. Ele acha que o cara é o melhor amigo dele, etc e tal. E com o tempo no livro, o personagem vai se dando conta de que essa amizade é uma via de mão única. E é muito isso. O JP, o melhor amigo dele, usa muitos problemas familiares que ele tem, meio que para manipular as pessoas ao redor. Ele faz isso com o Dylan, pro Dylan se sentir desconfortável com a vida dele. Ele faz isso com a própria mãe do Dylan. Ele usa a vida dele para manipular ela também. Tanto que em uma situação ele acaba jogando a própria mãe do Dylan contra o Dylan. E eu tive muita raiva do JP, porque o JP é um cretino, ele é um cretino do começo ao fim. Vejam assim a forma como a autora conduziu essa linha da história, da relação dele com o Dylan, do JP com o Dylan. Eu não gostei da forma como ela finalizou. Isso acabou me incomodando, sabe, porque ela poderia ter dado uma outra mensagem. Eu acho que ela que não merecia o desfecho que a autora meio que deu espaço aqui pra ele. Então sim, eu dei 5 estrelas pra Fera, da Louise Spengler. Eu favoritei esse livro. Eu achei que a forma como a autora aborda essa temática, não só sobre pessoas trans, mas sobre a sua própria aceitação e como o que significa uma pessoa hétero se envolver com uma pessoa trans.
falar isso pro público jovem, sabe? E desmistificar muita coisa. Eu achei extremamente necessário, achei extremamente certeira essa história. Por isso que um problema, sabe, uma pedra como o JP não pode apagar e não pode manchar a reputação desse livro. Então, eu dei 5 estrelas e favoritei. Eu já aviso, assim, que se você ficar com raiva desse personagem, abstraia, porque o livro é muito além dele, sem sombra de dúvidas. Muito bem, pessoal, essa foi a minha vídeo opinião sobre Fera, da Bruce Pangler, lançado por aqui pela editora seguinte. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham ficado com vontade de ler esse livro, pois como eu disse pra vocês, ele foi um favorito e eu acho que a mensagem que traz é extremamente importante. Enfim, se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, porque vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se torne do Curse, seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde geralmente posto todas as novidades durante a semana, e eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads e com o link de compra do livro para quem quiser comprar lá na Amazon. E aí, vocês já leram esse livro, vocês pretendem ler esse livro, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou conversar com vocês sobre Fera. Pois aqui foi o Veneto para mais uma vídeo opinião do canal na minha estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.